Amém. E assim eu quero convidar você para que a gente ore com os salmos, porque nós estamos orando com os salmos e hoje vamos orar com o salmo de número 73, encerrando um bloco de salmos compostos por Davi em sua grande maioria. Agora nós vamos estudar ou ouvir e refletir no Salmo 73, um salmo de autoria de Asaf, o primeiro salmo que Asaf compôs de uma sequência de pelo menos aí uma dezena de salmos que, querendo Deus, nós vamos meditar quarta após quarta. O Salmo 73 é um salmo muito importante. Esse salmo, ele fala de uma coisa que normalmente nos incomoda ouvir. A inveja, ela mata a fé. Portanto, fuja dela. Existe um resultado trágico e natural quando cada um de nós para e olha em sua volta e permite que a sua fé seja sepultada por um sentimento chamado de autopiedade, autocomiseração, ou simplesmente o ato de sentir pena de nós mesmos. Isso nos leva a sentirmos verdadeiros coitadinhos por não sermos o que as outras pessoas são ou não termos o que as outras pessoas têm. Os especialistas dizem que vez ou outra esse sentimento se abate sobre a nossa vida, principalmente quando nós deixamos de agradecer a Deus pelo que nós temos e passamos a invejar os outros pelo que os outros têm, ou quando nós deixamos de agradecer a Deus pelo que somos e invejamos os outros pelo que os outros são. Olhar o mundo em nossa volta, com certeza, especialmente quanto à prosperidade de pessoas más, tem o poder de desanimar, tem o poder de deprimir e muitas vezes desviar o nosso foco do único que nós não podemos desviar, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Salmo 73 vai dizer em letras garrafais: ser ímpio e próspero não é sinal de bênção. Ter lindos carros, linda casa, ter uma beleza física fenomenal, ser famoso, ter sucesso, não é prova de ser uma pessoa abençoada, muito pelo contrário. Pode inclusive ser uma baita maldição, levando a pessoa a fazer das coisas de si mesmo ou das suas riquezas o seu Deus particular. E com o passar dos anos, o final deles, dos ricos, dos prósperos, ele é o mesmo que de qualquer um de nós. Por mais sedutores, confortáveis, inabaláveis que eles pensam, o final será a morte física, como ocorre com qualquer ser humano na face da terra. Salomão, e vocês se lembram dele, Salomão, filho de Davi, lembrou-se de uma oração feita por seu pai no salmo anterior a esse e aprendeu isso com muito cuidado, tanto que ele vai mencionar: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Veja bem a importância disso. Seja você pobre, seja você rico, seja homem ou animal, todos morrem e no cemitério não há diferença nenhuma de classe social. Parece uma informação pessimista, mas é desse jeito que estava o coração de Asaf, o autor desse salmo, o privilegiado e brilhante ministro de adoração no templo, uma espécie de levita que comandava a adoração do coro, do coral no templo.
Asaf, além de ser um ministro de música, ele compôs vários e vários salmos que eram cantados, entoados por aquela equipe que ele liderava. E ele já abre o primeiro do salmo, mostrando o pessimismo que habitava o seu coração, mesmo sendo um homem de Deus, um brilhante servo de Deus, um homem dotado de qualidades maravilhosas na adoração. Ele entrou num processo de pessimismo. E ele confessou para todos nós nesse salmo que ele sentia inveja da prosperidade dos ímpios, de pessoas que não se importavam com Deus, e ele tinha inveja também de pessoas poderosas que viviam de acordo com as suas próprias regras, e ainda assim zombavam de Deus como se Deus não existisse. O ministro de música de Davi, olhando essas circunstâncias, ele entristeceu, teve a sua fé abalada, começou a duvidar da bondade de Deus, e como ele mesmo vai dizer na sequência do salmo, ele quase sepultou a sua fé definitivamente. Mas Asaf é um homem de Deus, e homens de Deus se voltam para Deus nos seus momentos de crise. Ele tinha que se livrar desse sentimento pessimista, e o que ele faz? Ele se volta para Deus, ele vem para Deus com aquele espírito de coitadismo, de autocomiseração, aquele sentimento que só leva uma pessoa para a destruição. E muitos especialistas da saúde mental, eles dizem que sentir pena de si mesmo é um sentimento aniquilador. Ele faz com que a superação dos problemas se torne mais difícil, se não impossível. Baseado nesse alerta, fuja da inveja e da autopiedade. Pare de sentir pena de si mesmo, pare de ficar eternamente lambendo as suas feridas, como se você fosse vítima de tudo, vítima de todos. E a pergunta é, mas como fazer isso? Os salmos são remédios para a nossa alma, e a resposta é, orando, buscando a Deus em sua casa, buscando a Deus na igreja, lendo as sagradas escrituras e entendendo qual é a vontade de Deus para cada pessoa nessa terra. Uma oração dessa precisa de muita sinceridade para reconhecer a profundidade do que ele está dizendo. Sinceridade que não faltou a Asaf, o compositor do Salmo 73. Acredite, esse remédio, esse salmo, tem o poder de curar a sua alma dessa moléstia mortal a qualquer pessoa. E aqui vale uma dica fundamental antes de entrarmos no texto. Reconheça que em todas as suas lutas, em todas as minhas lutas, temos a nossa participação nelas, por conta dos nossos erros, motivados sim pela nossa fragilidade humana. Queridos, o pecado nosso nos faz sofrer. Asaf entendeu isso, então reconheça, confesse, peça perdão a Deus para poder desfrutar da libertação. E um dos nossos pecados é a inveja. Ela faz parte de nós. Olhar em volta, ver os maus se dando bem, ainda que por meio de conchavo, falcatrua, por meio de crime, corrupção, mentira, deixa a gente muitas e muitas vezes desanimado, abatido. E convenhamos, de vez em quando a nossa alma cansa, em meio a tudo que a gente vê, em meio a tudo que acontece em nossa volta. Jair Pires, um cantor muito querido, antigo, de décadas passadas, ele entendeu isso tão bem, e ele diz algo assim numa canção que fala alma cansada. Ele diz no refrão: ó alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus e confia somente no seu amor. E uma das estrofes ele diz: alma cansada, o teu lamento não resolverá,
A hora é triste, mas com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Ó alma cansada, espera em Deus. A inveja era o sentimento que consumia a fé do salmista. Ela levou ele para a autopiedade e para o sentimento de que ele tinha que ter pena de si mesmo. Ele estava derrotado. Aliás, todo invejoso demonstra um comportamento derrotista, injustiçado. Ele transparece a ideia e pensa que ele é um coitado, alguém bom, alguém merecedor, e mesmo assim, ele sendo tão bom, ninguém reconhece o seu valor, nem Deus mesmo, e por isso ele é mais pobre que os outros, mais feio que os outros, mais triste que os outros, e parece que ninguém reconhece o quanto ele é. E gente, esse sentimento ele é tão ruim que ele vicia, como qualquer outra droga. Ele é muito perigoso. E tem alguém que disse certa vez: ainda não conheci vício mais mortal do que a autopiedade. Não conheço vício pior e mais mortal do que sentir pena de si mesmo, do que se achar coitadinho e vítima das circunstâncias. Invejar os outros é um vício, e todo vício mata. A inveja gera medo, e também alguém disse, gera o medo de sofrer, e o medo de sofrer atrai a dor. A autopiedade multiplica, o choramingala prolonga. O medo de sofrer atrai a dor, a autopiedade multiplica, o choramingala prolonga. Mas se o Marco Coelho, ele tem uma frase que para mim é fantástica: a autopiedade mente para você a respeito de quem você é, depois ela rouba de você quem você pode ser. É isso que a autopiedade faz. É um vício, e como todo vício, ele mata. E vale o conselho do filósofo Sêneca: procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. Asaf aprendeu isso, e ele reconheceu diante de Deus qual era o seu vício, o seu pessimismo, a sua inveja. Ele colocou diante de Deus. Inveja e autopiedade matam. Livre-se da segunda, abandonando a primeira. Você sabe o que é inveja? Em qualquer dicionário nos dá a definição disso, e é muito claro: inveja é um sentimento com o qual todos convivem em algum momento de suas vidas. E o que ela é? Um desejo de possuir o que ao outro pertence, ou seja, um desgosto diante da felicidade alheia. Quer conhecer o invejoso, ou quer se reconhecer para ver se você é um deles ou não? Bom, especialistas dizem: todo invejoso, eles são competitivos e querem sempre estar à frente, eles querem o holofote, eles querem o nome deles sendo mencionado a toda hora. Eles não costumam fazer elogios aos outros, sentem prazer em criticar os outros, subestimam conquistas dos outros e exaltam as suas, porque eles se acham bons. Não demonstram felicidade nenhuma com o sucesso alheio. Mas mais ainda, um invejoso, alguém que tem pena de si, ele tem uma característica: ele sofre de uma síndrome chamada síndrome de Hardy. Síndrome de Hardy é aquela hiena da década de 80, que era amiga do leão Lippe, uma hiena totalmente pessimista, que tinha um chavão: ó dia, ó céus, ó vida, ó azar. Tudo estava ruim, ele não via qualidade nas pessoas, não via nada de bom em ninguém, reclamava o tempo inteiro, porque todo invejoso não consegue segurar a língua. E alguém disse certa vez que nós temos uma escolha. Olha que interessante: a vida é possível termos dois olhares,
o do besouro e o da borboleta. O besouro, ele procura o que é fétido em tudo, enquanto a borboleta tem atração pela luz. Ao besouro, o copo está sempre meio vazio, a borboleta está sempre meio cheio. Ao besouro, tudo vai de mal a pior, a borboleta sempre vai melhorar, sempre tem a possibilidade de melhorar. Asaf começa como um besouro, mas ele vai terminar esse salmo como uma linda borboleta ao se entregar para Deus quanto ao sentimento. Quer uma dica fundamental para resolver isso na sua vida? Pratique a gratidão. É difícil, se não impossível, sentir autopiedade e gratidão ao mesmo tempo. Uma anula a outra. Olha só, autopiedade é pensar, eu mereço mais. E gratidão, eu tenho mais do que eu preciso. Autopiedade, eu mereço mais. A gratidão, eu tenho mais do que eu preciso. O Salmo 23, versículo 1. Se é verdade que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e sabemos que é verdade, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Pessoas que têm a mentalidade forte são pessoas agradecidas. Gratidão anula autopiedade. Nós não somos coitadinhos em hipótese nenhuma. Asaf estava com o coração deprimido com tudo que ele viu, o ímpio sendo próspero, crescendo na vida, feliz e contente, e o servo de Deus tendo uma vida difícil, de dificuldade. E só vai mudar quando Asaf coloca a expectativa e a perspectiva no lugar certo. Quando Asaf entra na casa de Deus e ele reconhece que Deus é soberano, que Deus tem o controle perfeito de todas as coisas, e ele conclui que não são os ímpios que são felizes, mas sim os justos filhos de Deus, porque os ímpios, por melhores que as suas vidas estejam, eles estão completamente desamparados. E ele vai mostrar a sua perplexidade. Eu convido você a olhar comigo. Primeiro, ele mostra que o ímpio prospera, mas prospera só aqui, na eternidade não. Versículo 1: certamente Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Assim como nós, como cada um de nós, o problema todo estava na visão que Asaf tinha sobre o que é felicidade. Asaf chegou a achar que felicidade é possuir coisas ou não sofrer na vida. Mas Asaf, você está errado. Como qualquer um de nós está errado se pensa assim também. Não preciso nem ver tantos versículos que falam. Por exemplo, Abraham Lincoln, ele tem uma frase que já diz tudo sobre isso. Ele diz: ser feliz não é ter uma vida perfeita, não é, mas é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da sua própria história. É deixar o vitimismo, o coitadismo, parar de sentir pena de si, porque felicidade tem a ver com a eternidade. Os ímpios, os ricos, parecem ter boa saúde, parecem que eles vão envelhecer e não sentem dores nenhuma, parece que eles vivem no luxo, na ostentação, mas queridos, o máximo que isso vai durar são 70, 80 e com muito esforço 90 ou 100 anos, como disse Moisés no único salmo de sua autoria, o Salmo 90. Ele diz:
Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Não existe classe social em um cemitério. O Filho de Deus, e esse é o grande alento dessa palavra, ele pode até andar com os pés descalços no sujo e nojento chão batido aqui, mas depois eles andarão nas ruas de ouro por toda a eternidade. Filho de Deus pode até viver uma vida com alimentação regrada e pobre aqui, mas passará toda a eternidade se banqueteando na presença de Cristo no céu. Podem chorar de tristeza pelas dores, angústias daqui, mas lá na glória eles só terão alegrias, porque o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Podem ser pobres aqui, mas serão filhos do rei lá, príncipes na presença de Deus. Podem ter dificuldade aqui, mas terão delícias perpetuamente lá. É lindo isso. E Chagas Sobrinho tem uma frase em uma de suas músicas que ele diz: não há outra maneira de se explicar, nossa vitória vem das mãos de Jeová. Não é uma coisa que humanamente se explica, mas se vive intensamente. Isso é felicidade, isso é entregar a nossa vida ao autor da nossa história. E volta a ter aquele desafio: não seja como Asaf no início desse salmo. Não inveje, não sinta pena de si mesmo. Antes, reconheça o tremendo privilégio que você tem de ter sido alcançado pela graça de Deus, por meio do sangue de Cristo na cruz. Agradeça, espante esse sentimento de coitadismo, esse sentimento de pena de si mesmo. Asaf ficou perplexo também com a soberba e o orgulho dessas pessoas. Ele disse, versículo 6: por isso o orgulho lhe serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Os ímpios, os maus, são pessoas que se enriquecem à custa das outras pessoas. E uma característica comum de alguém assim é o orgulho, é fazer questão de ostentar, fazer questão de mostrar o quanto eles são insolentes, poderosos, para que pessoas os invejem, porque mais importante do que ter o que tem, é ter pessoas invejando o que eles têm. Eles têm uma necessidade tremenda de mostrar, de ostentar aquilo que têm, querem chamar a atenção, mal sabem que o orgulho precede a queda, e a queda, ela sempre vem, porque essa fatura sempre é cobrada. A presunção deles era tão grande, que Asaf continua falando no versículo 10: por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. É incrível, as pessoas vão atrás desses ímpios para tentar ser igual a eles, copiar o que eles fazem e ter a prosperidade que eles têm. E olha a sequência, eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Como se Deus não visse nada que eles estão fazendo. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha o pessimismo dele: pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. O que Asaf não sabia até aqui é que os ímpios
Eles não temem a Deus, eles desprezam a Deus na verdade, até usam clichês, bandanas na cabeça, participam de marchas para Jesus e dizem que Deus é o responsável por todo o sucesso e riqueza que eles têm, como se Deus abençoasse, gente, imoralidade, como se Deus abençoasse criminalidade, abençoasse atitudes ilícitas. Deus não habita com isso. E assim eles vão enriquecendo cada vez mais. E aí faz sentido o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 1 daquela carta. Parece que Deus entregou essas pessoas a uma disposição mental tão reprovável que eles não conseguem enxergar o tamanho do precipício para o qual eles estão caminhando, na verdade, correndo a passos largos. E o alerta de Deus é: quem anda com os ímpios bebe da mesma fonte podre que eles, como diz o versículo 10. Riqueza e vida boa seduz, gente. Quem é que não gosta de coisa boa? Por isso o salmista já nos alertou lá no Salmo 1, no versículo 1: não ande com pessoas assim, eis o segredo da felicidade. Andar com os ímpios, com os maus que prosperam na vida, faz com que a gente deseje ser como eles, ter o que eles têm, e para isso temos que usar os mesmos métodos que eles usam. E Deus vomita para fora de si esse tipo de coisa. Deus não admite esse comportamento. Os ímpios vivem como se não soubesse que as imoralidades, sonegações e corrupções que eles praticam não fosse vista por Deus. Versículo 11 mostra isso. Como se Deus não estivesse enxergando, não estivesse sabendo de nada. Asaf invejou isso, e a inveja deprime e mata a nossa fé. Mas ele vai dar uma guinada, graças a Deus. E a partir do versículo 15, ele muda a perspectiva, colocando as coisas na lente divina. E ele vai dizer a partir do versículo 15: se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Ele é muito honesto. Deus, se eu tivesse ido atrás desses ímpios, Deus, eu trairia o Senhor, trairia o teu povo, e eu me tornaria igual a eles. E é isso mesmo que acontece. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Esse é o ponto decisivo do Salmo. Asaf, o salmista, só compreendeu a verdade quando ele entrou na casa de Deus e, prostrado, adorou ao Senhor e questionou a Deus, confessando o seu pecado. Que lição fenomenal! Asaf não se isolou em seu sentimento de coitadismo. Asaf procurou a casa de Deus, a presença de Deus e a confissão do seu pecado, para poder resolver a sua situação. Sabe o que ele está ensinando? O sentimento de autopiedade, de coitadismo, síndrome de Hard, não se vence sozinho. Precisa da ajuda de Deus. Asaf fez isso, e a resposta de Deus veio. Afinal de contas, ela sempre vem, quando se procura sinceramente. Sabe o que ele entendeu? Que o julgamento de Deus vem sobre cada um na terra. Vem sobre nós, mas vem sobre eles também. E no caso deles, será duro, dramático, triste, eterno e, acima de tudo, irreversível. Como o rico na parábola com Lázaro, não há o que fazer para voltar do estado de perdição eterna. Asaf não teve dúvidas, versículo 18 até o 20: certamente
os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente são tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Asaf está dizendo, o bem-estar destas pessoas é passageiro, dura poucas décadas, são como um sonho ruim que a gente acorda e nem lembra dele. O julgamento virá, com certeza virá. E dentre as muitas canções e hinos que nós temos, eu creio que uma música secular, caipira, ensina muito melhor do que muitos hinos essa verdade eterna. Léo Canhoto, muito conhecido no meio brasileiro, ele compôs uma música que na voz de Milionários é Rico, ela é linda demais e profunda demais. Um dia o julgamento vai chegar. E a música diz, como será poeticamente: senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi para você não matar nem para roubar, roubou e matou. Pedi para você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou, porque a sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou. E caminha para o final. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. É duro, mas você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado para sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. Mas a mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Haverá um julgamento. Não vale a pena ser uma pessoa ímpia, próspera às custas de coisas erradas e não abençoadas por Deus. Mas também não vale a pena sentir inveja de pessoas assim. Não sinta pena de si mesmo, nem inveja dos maus. A inveja deprime, mata a nossa fé, e Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. É o que o salmista vai mostrar na sua concepção, bem antes disso, fazendo um testemunho final de quem é Deus na sua vida. Olha o versículo 21 até o final. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele está confessando para Deus. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Tu me diriges com o teu conselho. É assim que Deus faz, é assim que Deus guia cada um dos seus filhos. E Ele diz, a quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão.
tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Olha que lindo você escrever isso. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Ele confessou diante de Deus que ele havia pecado, não só em invejar os ímpios, mas avaliar a vida do ponto de vista secular e sem a fé. Em todas as circunstâncias da vida, confesse a Deus o seu pecado, confesse a Deus os seus erros, as suas culpas, os problemas que você enfrenta. Saia do vitimismo por meio do perdão. Os ímpios, que nós muitas vezes invejamos, eles não amam a Deus, eles o abandonam confiando nas suas próprias forças, riquezas, e o final deles, nós vimos aqui, é inevitável. Serão destruídos e passarão a eternidade no inferno. Não vale a pena terminar a vida assim. Mas um filho de Deus, ele tem algo para colocar a esperança no céu, nas riquezas eternas e na glória da habitação celeste com Deus. Olhe mais para Cristo e troque a inveja pela bondade de Deus, pela confiança em Deus. Troque a autopiedade pela paz que excede todo entendimento. A inveja dos maus, ela deprime e pode sepultar a nossa fé. Que Deus nos ajude a confiarmos na providência dele, no amor dele e no cuidado sobre a nossa vida. Aquilo que eu não tenho, com certeza, é porque eu não preciso. Você crê nisso? Feche teus olhos, vamos orar e vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, muito obrigado, Deus, porque a tua palavra, Deus, ela é profunda demais. Porque a tua palavra, Deus, ela penetra o nosso interior e ela rasga o nosso coração, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos. Obrigado, Deus, porque a sua palavra convence, a sua palavra transforma, a sua palavra machuca para depois curar. E obrigado por isso, ó Deus, porque o Senhor nos conhece e sabe exatamente de tudo que nós precisamos. Sê bondoso, Deus, e misericordioso conosco. Guarda-nos, ó Deus, para que possamos viver a vida que agrada ao Senhor e ao seu coração. E dê-nos, ó Deus, a sabedoria que vem do céu. Nos ensina, Pai, como ensinou Asaf, a colocar a perspectiva da vida sobre a lente da graça do Senhor, e não, Deus, sobre aquilo que nós queremos, sobre aquilo que nós achamos que nós precisamos. Obrigado mais uma vez, Deus, por nos amar tanto, que nos dá esse verdadeiro presente nesse momento. E assim, Deus, continue a guiar e a ensinar os nossos passos, ó Deus, para que possamos ter a esperança da habitação eterna com o Senhor na glória, onde não haverá, Deus, sofrimento, pecado, inveja ou qualquer outra coisa, Deus, que apague e que mate a nossa fé. Te louvamos por isso, ó Deus. Nos dê uma noite abençoada e nos leve em paz para os nossos lares. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.